Paz do Senhor, amada igreja, tudo bem com todos vocês? Então, eu quero aqui contar uma experiência forte, né, sobre o jejum e eu quero aqui falar uma experiência que eu passei muitos anos que me impactou muito, né, porque aquilo nunca havia acontecido. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem aqui, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é a Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então eu quero aqui, nesse vídeo, né? Estou contando aqui uma experiência onde muitos anos atrás, né, eu estava começando a ministrar, estava naquele primeiro amor, foi bem assim de pouquinho, bem de pouquinho mesmo. E Deus estava me ensinando a pregar, né, como Ele me ensina até hoje, né, porque Ele é o maior dos pregadores, aleluia. Mas eu estava bem recente mesmo e recebi um convite para ministrar numa igreja. Chegou lá na igreja. Era uma igreja bem pequenininha, viu, irmãs? Eu não era nem dessa igreja que eu congrego hoje, eu era da Igreja Batista do Calvário. E ali, irmãs, eu vou falar aqui para vocês. Chegou lá nessa igreja, eu também tinha recém chegado lá, que a igreja que eu era fechou as portas, né? E fui para Batista do Calvário. Irmãs, eu vou falar aqui uma coisa aqui para vocês. Chegou lá na igreja, na festividade de mulheres, eu lembro da palavra até hoje, foi Débora, Juízes. E ali, mas eu cheguei, né, sentei e procurei me ambientar na dinâmica do culto, o que estava acontecendo lá no culto, o que Deus estava falando ali, né, transcorrendo ali naquele culto. Então, irmãs, eu estava ali ligada com Deus e a pessoa, né, que estava dirigindo lá a tal festividade lá, aí a pessoa, né, um líder tava falando, olha gente, olha só, irmãos, não precisa subir monte não, não precisa subir monte não, porque esse negócio de subir monte não tá com nada. Ainda falou assim, mas a expressão foi tão forte que eu guardei até hoje. Ele falou, não, ninguém precisa ficar subindo monte não, igual cabrito. Aí eu tomei um susto, fiquei ali ouvindo ele falar. E ele foi falando, não, porque, olha, a Bíblia diz, aí usou a palavra de Deus, né? A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque teu pai que está em secreto, ele te ouvirá e realmente, né? Realmente. E ali ele falando aquilo e dizendo, né, e tal. E aí ele falou assim, não, irmãs, outra coisa que negócio de jejum também não precisa, não. E tô eu assim ouvindo. Assim mesmo, irmãs, eu fiquei assim ouvindo. Jesus, será que eu tô no lugar certo? A irmã me convidou para eu vir aqui trazer uma palavra, meu Deus. Fiquei assim pensando. Fiquei pensando. Ele, não, irmãs, esse negócio. E já era um senhor, irmãs. Aí ele fala, não, irmãs, esse negócio de jejum foi só na época de Jesus, agora não precisa não. Para que ficar sacrificando o corpo, ficar horas sem comer, risco de pegar alguma doença, alguma coisa assim mesmo, irmãs? Sacrificando o corpo, sacrificando a carne, o corpo. Não, 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 não. Deus ouve a nossa oração e tá tudo certo. Não precisa. Esse negócio de jejuar, não precisa não. Irmãs e irmãos, ele falando lá, ensinando. Aí eu fiz assim uma expressão de paisagem, fiquei ouvindo. Falei, Jesus, será que eu tô
Tô bem das minhas faculdades mentais, que eu tô ouvindo isso aqui, Jesus. Olha só, irmãs. E ali, né, depois disso, foi me dada a palavra, eu trouxe lá a palavra, né, que Deus me deu, pela graça e a misericórdia, foi uma benção, né, Débora? Aí tô eu lá fora, né, conversando com algumas irmãs, algumas pessoas. Aí chega, né, o líder, né, a pessoa que tava lá falando. Aí ele, missionária, que bênção! Ele, né, chegou, né, foi lá onde eu tava. Nossa, mas que bênção, irmã, de que igreja? Aí começou a perguntar. E eu séria, né? E eu sério olhando pra ele. Ah, pastor, foi Deus e tal. Aí eu falei, igreja, né? Eu falei, mas pastor, me esclarece. E eu séria, irmãs, porque quando eu não gosto de algo, eu fico séria. Já fico assim, olhando para as pessoas que já convivem comigo, já têm uma certa intimidade, já sabem. E eu assim, sério, olhando para ele, pastor, mas me tira uma dúvida, realmente não precisa jejuar? Não, minha filha, assim mesmo, irmãos. Não, esse negócio de jejum foi só do passado, porque Jesus já começou a falar. Da Bíblia, não. Mas é mesmo? Não precisa. Deus não quer isso, não é esse tipo de sacrifício, não. Deus já morreu na cruz, Jesus já morreu na cruz. Em sacrifício aos nossos pecados, então não precisa não, minha filha. Não entra nisso não ainda. Aí eu fiquei ouvindo assim, irmãs, eu não estava acreditando. Eu perguntei para realmente me certificar para saber se realmente eu tinha ouvido direito. E realmente era aquilo que ele estava falando. Irmãs, inadmissível. Saí dali, não falei nada, não disse nada. Até porque a comunidade lá estava sob os cuidados, depois até tiraram essa pessoa. Deus fez um movimento ao longo dos anos, né? Que tiraram, né, essa pessoa. Mas eu quero te dizer aqui que jejum é válido até hoje. Tem uma passagem aqui em Marcos, no capítulo 9, onde havia um menino, no versículo 14, que aquele menino ele se jogava no chão, tá aqui escrito. Aqui, ó. E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. Ó, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que expelissem, eles não puderam. Esse pai estava com problema aqui com o filho. Alguns dizem que isso aqui era epilepsia. Eu prefiro não afirmar, mas era uma doença que trazia muitas dificuldades. E os discípulos foram lá para expulsar e não conseguiram. Existem níveis de batalhas e de autoridade, de esferas espirituais, que só a oração ela resolve, mas existem níveis de batalhas e posicionamentos espirituais que é necessário uma carga maior de poder. E quem irá nos dar o poder e o que nos irá dar o poder é o jejum. Se Jesus, que era o Filho de Deus, ele fez jejum, ele jejuava, imagina aí você. Como que nós iremos vencer a nossa carne? Como que nós iremos vencer o ego? Como que nós iremos vencer principados e potestades e dominadores do mal? Somente através do poder do jejum. E ali foram lá para falar com Jesus. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência.
E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus: há quanto tempo? Aí ele fala: desde a infância. Respondeu: muitas vezes tem lançado no fogo, ó irmãs, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Jesus vai falar: se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ajuda na minha incredulidade, na minha falta de fé. E vendo Jesus aquela multidão que concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram: por que nós não podemos expulsá-lo? Respondeu: essa casta não pode sair por meio de jejum e oração. Às vezes uma libertação de um filho, uma libertação de uma filha, às vezes é uma porta que você precisa aberta. Às vezes é uma situação que você não está conseguindo resolver. Há castas de demônio que saem com jejum e oração. Aquele período ali, se você não aguenta ficar longas horas, fica aquele período. 3 horas, 4 horas, e vai aumentando. Eu não recomendo você ficar fazendo longas horas de jejum sem oração. É dieta, é passar fome. Sem leitura da palavra, é dieta também, é passar fome. Porque aquele período do jejum é necessário você estar ali orando, se consagrando, lendo a palavra, se fortalecendo na palavra. E se você não está acostumado, acostumada, faça um jejum assim, com equilíbrio. Faça 3 horas, mas fica ali, ó, focado, pedindo, clamando, agradecendo, louvando, lendo, orando. Aí no outro dia, vamos supor que você vai fazer uma campanha de vários dias. No outro dia, você já pode aumentar mais 1 horinha. Oi, Marca, eu posso beber água? Bebe água. Eu não recomendo, irmãs, jejuns muito prolongados para você que não está acostumado, acostumada. Ainda mais assim, sem água, para pessoas que não estão acostumadas. Se você quer fazer isso, vai treinando o teu corpo aos poucos, aos poucos. E porque o objetivo do jejum é você consagrar-se ao Senhor, ter uma vitória, uma bênção, você ter intimidade, ter o teu ouvido sensível, alinhado com a voz de Deus. Não é para você ser alvo de escândalo, de desmaiar e parar no hospital, a família ficar preocupada, irmãs. Eu estava lendo, eu li um testemunho. Isso aí é um caso que eu vejo que não pode servir de exemplo. Né? Eu estava lendo um testemunho da irmã. A irmã foi fazer um jejum lá de 3 dias, 3 noites, sem nada. A irmã passou mal, que teve que parar no hospital, irmãs. Chegou lá, irmãs, os técnicos de enfermagem, todo mundo rindo dela, debochando. E aqui eu encerro esse vídeo. Rindo, debochando dela. Pra que isso? Se Deus quer isso, isso aqui, todo mundo falando. Aí quando vê a doutora, porque Deus não deixa ninguém envergonhado, só a doutora e ela chorando, envergonhada, tudo rindo. Aí quando vê a doutora veio, sentou do lado dela, só ela é a doutora. Aí a doutora falou assim: minha filha, Deus recebeu o teu jejum.
Mas Deus não deixa ninguém envergonhado. Deus não deixa ninguém envergonhado, minha filha. A médica falou assim mesmo. Já foi prestado aqui os primeiros cuidados, viu, filha? Falou assim mesmo para ela. Mas Deus recebeu o teu jejum. Acalma teu coração, porque Deus recebeu o teu jejum. A médica sendo usada por Deus. Não chore, Deus recebeu o teu jejum. Ai, mas eu não sei nem se aquela médica, ela devia ser cristã. Não fica chorando mais, deixa eles pra lá, porque Deus recebeu o teu jejum. E eu vou comprar algo para você comer. Agora, depois que Deus recebeu o teu jejum, eu vou lá, você me autoriza? Você quer alguma coisa para comer? Ela falou, quero, doutora. A doutora foi lá, comprou algo para ela. Isso aí foi um caso, viu, irmãs? Então, assim, equilíbrio, bom senso. Equilíbrio, bom senso. Mas é você que sabe o tamanho da sua necessidade. Então, a casta de demônio que sai com jejum e oração. Que Deus te abençoe. Fica na paz.